Com certeza é o desejo de todo cristão permanecer na presença de Deus. Não é o desejo do verdadeiro cristão sair da presença de Deus ou abandonar a presença de Deus, desviar-se, né, que é o que nós conhecemos. E no vídeo de hoje, no devocional de hoje, eu quero trazer para vocês pelo menos 3 passos de como permanecer na presença de Deus, como permanecer em Deus e não esfriar na fé e não desviar, não abandonar a vida com Deus. Se você não me conhece, eu sou pastor Alceu pela Assembleia de Deus e todos os dias eu entro aqui, pelo menos de segunda a sexta-feira, para trazer uma palavra, um devocional para abençoar a tua vida. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o like aí nesse vídeo, compartilha com alguém, deixa um comentário sobre esse assunto. E abre a tua Bíblia comigo em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4. Somente o versículo 4, nós vamos trabalhar em cima desse versículo, que eu quero tirar algumas coisas aqui que vão ser muito importantes para a nossa vida. Evangelho de João 15, 4, Jesus vai dizer o seguinte: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim vós também, se não estiverdes em mim. Jesus está dando aqui o princípio para que qualquer pessoa permaneça no seu reino, para que qualquer pessoa permaneça na sua presença, né? Para que a pessoa não desvie. Nós conhecemos aí, eu acredito que você também conhece muitas pessoas que um dia vieram, participaram de alguma igreja, participaram do reino de Deus, foram participantes ali do evangelho, mas em um determinado momento da sua vida desviaram, abandonaram a fé, voltaram para suas práticas anteriores, né? Voltaram para a droga, para a prostituição, para o álcool, voltaram às suas práticas passadas, certo? Mas por que que isso aconteceu? Esse vídeo aqui vai esclarecer isso aqui, essa dúvida que você pode ter tido ou que tem aí de uma pessoa que você conhece que abandonou a fé. Aqui eu quero dar pelo menos 3 princípios que nós podemos aprender e colocar em prática na nossa vida para que nós não venhamos desviar da fé, para que nós não venhamos esmorecer. 3 princípios que são muito conhecidos. O primeiro deles é ler e obedecer a palavra de Deus, certo? Estar em Cristo, para que isso aconteça na tua vida, você precisa estar em um constante relacionamento com a palavra de Deus. Leitura e obediência. Essa leitura ela é diária, você precisa ler todos os dias a palavra de Deus e obedecer, colocar em prática. A leitura da palavra de Deus levará à obediência da mesma. E isso nutrirá a comunhão com o Senhor Jesus, além de gerar fé no coração desta pessoa. Se você for aqui pegar a sua Bíblia e abrir em Salmos aí, primeiro, versículo 1 ao 3, o salmista vai dizer o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Porque ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. O que é que eu quero dizer com esse salmo? Perceba que o salmista vai dizer o seguinte, que aquele que medita na lei de Deus de dia e de noite, ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá fruto, ou seja, ele prospera, ele avança, ou seja, as coisas na vida dele andam. Então ele vai avançar sempre para frente, ele não vai regredir com relação à fé. Ele vai continuar. Por quê? Porque ele está meditando na Escritura, lendo a Escritura. Então, um dos primeiros pontos aqui que nós precisamos fazer é ler a Escritura diariamente. Extrair da Escritura o alimento para a tua alma, o alimento para a tua vida espiritual. Ou seja, leitura e obediência. Isso vai fazer com que nós permaneçamos em Deus, que nós permaneçamos em Cristo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, se você quer permanecer, leia a tua Bíblia. Né? Pode ser o mais básico ensino que você já deve ter ouvido na tua vida, muitos crentes ensinando, muitos pastores, mas isso é real. Você precisa ler a Escritura todos os dias. Separe um período aí para que você possa ler 15 minutos, 30 minutos, 1 hora da sua leitura para estar ali junto com a palavra de Deus, estudando ela e lendo ela. O segundo passo que você precisa fazer para permanecer em Deus, para permanecer em Cristo e não esmorecer na fé, é a oração. Né? Um ensino já que eu acredito que você já deve ter ouvido muitas pessoas ensinarem, mas é a realidade. Nós precisamos orar. A oração é o meio pelo qual Deus estabeleceu que o homem fale com ele, certo? Aquele que quiser manter-se firme em Jesus deve se orar diariamente. Paulo aconselhando aos Tessalonicenses, na primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, Paulo ele vai dar uma instrução bem curtinha ali. Ele vai dizer o seguinte: orai sem cessar. O que Paulo está dizendo aqui? Eu devo ficar o dia inteiro de joelhos, sentado, ali no canto, orando, escondido?
Não, não é isso que ele está falando. O ensino que Paulo está dando é que a oração deve ser uma constância na vida da pessoa. Tanto na prática diária, ele deve orar continuamente, né? Ou seja, ter um hábito de oração todos os dias, separando um período da vida dele, do dia dele, para que ele possa exercer a oração. Mas também Paulo também está ensinando a oração sem cessar no sentido de que quando tu estiver no teu trabalho, orando no teu pensamento, na sua mente, fazendo orações curtas, né, orações em ondas. Você ora um pouquinho, passa um período, ora de novo, ou seja, no seu pensamento, aí no seu dia a dia, no seu trabalho, exercendo a oração. A oração faz com que o crente esteja conectado com Deus. A oração ela muda o crente, a oração ela move a mão de Deus, a oração ela transforma a vida, a oração pode ser usada para intercessão, a oração pode ser usada para romper barreiras, a oração pode ser usada para crescimento espiritual. Então a oração ela é usada para várias coisas. Então é através da oração, uma conexão com Deus, que a pessoa permanece e não abandona a fé. Esse é o segundo passo. Você precisa orar, estabelecer um local aí onde você vai orar todos os dias. E o terceiro passo, mas não menos importante, manter-se longe do pecado. Isso aqui é muito importante. Você precisa manter-se longe do pecado. Todo esforço deve ser empregado para se afastar do pecado, mas sem o poder do Espírito Santo isso será inútil. Então perceba, você vai trabalhar em sinergia com o Espírito, porque você tem um Espírito Santo. Se você nasceu de novo, você recebeu ele e você tem força e poder que ele lhe deu para que você consiga cumprir. Então você vai se esforçar para estar longe do pecado. Deve-se combinar a força do Espírito com o esforço humano na luta contra o pecado. E aqui eu quero citar alguns textos bíblicos que nos ordenam a sermos santos, a nos afastar do pecado. Em 1 Pedro capítulo 1, no versículo 15 ao 16, Pedro vai dizer o seguinte: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Então é uma ordenança a todo cristão ser santo. E a santidade se dá quando uma pessoa se aparta do pecado, fica longe do pecado, né? Foge do pecado. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, o autor de Hebreus vai escrever: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é um requisito primordial para qualquer pessoa que quiser entrar no reino de Deus. Então ela precisa andar em santidade. E o terceiro versículo que eu quero citar hoje aqui é Isaías capítulo 59. E aqui eu quero abrir a minha Bíblia porque eu acredito que esse versículo é um versículo muito importante e um dos princípios que nós precisamos aplicar à nossa vida. Isaías 59, do 1 ao 3, olha o que o profeta Isaías vai dizer: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Versículo 3: Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. O que o profeta está dizendo? O povo de Israel estava na prática do pecado. Eles queriam que Deus os ouvisse, só que Deus não os ouviria porque eles estavam na prática do pecado. Esse mesmo ensino nós vamos encontrar na carta de Tiago, no capítulo 4, quando Tiago vai dizer: aproximem-se de Deus, pecadores, mas limpem as vossas mãos. Ou seja, abandonem a prática do pecado, né? E se voltem para Deus. Ele está falando de santidade. Deve-se haver santidade na vida daqueles que querem permanecer na presença de Deus, ou seja, apartar-se do pecado. Então, três princípios muito importantes aqui nós temos para que nós possamos permanecer na presença de Deus, para que nós não venhamos esmorecer, abandonar a fé, apostatar, né, do Evangelho. E os três são: primeiro, ler e obedecer a palavra de Deus; segundo, oração diária; e terceiro, manter-se longe do pecado. Coloque isso em prática na tua vida que você vai ver uma mudança. Você vai crescer na fé, você vai avançar no reino de Deus, não vai retroceder. Amém? Ore comigo nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado por mais um dia. Pai Santo, que o teu Espírito nos capacite para que possamos cumprir com esses ensinos. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a ler a tua palavra e a obedecer. Ajuda-nos a orarmos todos os dias e ajuda-nos a afastar-se do pecado, a fugir daquilo que contamina a nossa alma, aquilo que contamina o nosso corpo, aquilo que faz com que o teu espírito se entristeça. Derrama da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder sobre a nossa vida. Eu te peço sobre a minha vida, sobre aqueles que me assistem, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.